Olá, todo mundo, boa noite. Acabei de chamar o doutor Rogério. E aí, Rogério, tudo bom? Começar a nossa live? Vamos Vamos só, lá. a princípio, que eu coloquei 19h30. Então, a princípio, vamos só conversar, se apresentar, para todo mundo conhecer a gente. E depois a gente começa a falar sobre o assunto. Eu Tudo sou bem, doutora Eu sou a fico doutora às Viviane ordens. Beltramini, sou ginecologista e hoje viemos aqui para abordar o quê? Câncer de mama, que estamos no Outubro Rosa. E para participar desse momento, nada mais além do meu grande amigo, Dr. Rogério Fenili, um mastologista especialista em reconstrução mamária e professor. Então, aqui a gente vai fazer um bate-papo, vou fazer umas perguntas, porque ele realmente tem uma autoridade. E aqui vamos tirar todas as dúvidas. As dúvidas vocês vão mandando e a gente tira tudo no final, porque conforme vai ocorrendo a live, pode ser que as dúvidas surjam no meio ou vai ser a mesma dúvida que a gente está falando na live. Se apresenta aí, Rogério, se quiser falar mais alguma coisa. Perfeito. Boa noite, Viviane. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na sua live, tirando essas dúvidas nesse mês tão importante, né, que é Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, né? Eu digo que algumas mulheres falam que é um mês assustador, porque só se fala nesse assunto, mas precisa falar nesse assunto mesmo, né? Porque falar nesse assunto acaba salvando vidas, né? Sou mastologista há quase 30 anos. Trabalhei 25 anos no Pérola Baita, hoje eu estou no Hospital Ipiranga, por uma opção de carreira para coordenar a residência lá. Trabalho como mastologista a nível privado, sou coordenador de uma equipe grande dentro da Mil e da Reddor e faço consultório junto ali com a doutora Viviane, lá em Moema, o consultório dela, ela tem o consultório dela. E estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, no que for preciso, dentro das limitações aí que a gente possa conversar, um bate-papo mais aberto, sem aula formal. E a gente colocando a importância do tema, que é só para colocar números, 25% de todos os casos diagnosticados entre as mulheres são de mama. Então é muita gente, isso no mundo inteiro. E mais ou menos de casos novos que surgem, são 2 milhões de casos novos de câncer de mama e cerca de 680 mil dessas mulheres falecem. Então, assim, pela doença, não por outros fatores. Então, é muita gente. Se a gente fizer a orientação correta, alertar essas mulheres, a gente salva vidas, como você mesmo colocou. Então, vamos direto ao assunto, que já são 19h31, as pessoas vão chegando, mandem suas dúvidas e a gente vai esclarecendo ao decorrer da live, tá bom? Vamos começar com o fator de risco. Eu recebo muitas pacientes que elas questionam e estão preocupadas porque na família tem às vezes uma prima, tem uma tia, tem uma avó ou mesmo uma mãe. A predisposição genética, ela realmente é um fator determinante para que essa paciente desenvolva o câncer de mama? Bom, vamos lá. Os cânceres, todo câncer é genético, tá? É preciso haver uma mutação genética na célula da mama para que ela possa se dividir indiscriminadamente e gerar um tumor. Mas a confusão é que essa mutação ela não necessariamente precisa ser herdada. Ela pode ser adquirida durante a vida por processos que a gente ainda desconhece. A gente não sabe basicamente radiação, alimentação, anabolizante, etc. e tal. Dessas herdadas, representam aproximadamente 5% dos tumores. É importante fazer essa consideração, porque a pessoa tende a achar que, como eu não tenho nenhum caso na família, sempre que eu faço um diagnóstico de câncer de mama em alguém, a pergunta é, puxa, mas eu não tenho nenhum caso na família. Então, se faz erradamente essa associação, que não tenho caso na família, não tenho risco. Não é bem assim. 95% dos cânceres são basicamente o que a gente fala de esporádico. Surgiu naquela mulher por alguma razão. Tá, então, lembrando, então, se você tem na família, isso não quer te condenar até o câncer de mama. E o contrário também acontece. Se não tem na família, não tem, você não pode ficar tranquila. Você tem que fazer os exames periódicos justamente para detecção precoce. E É, falando dessa predisposição ainda, quando que tem um exame que a gente detecta, que é para saber se tem a genética, né? Que depois você vai falar. Quando que ele é indicado realmente? bom, vamos lá. O que te dá risco familiar? Primeiro, parente de primeiro grau com câncer de mama. O que é parente de primeiro grau? É mãe, irmão e filho. A avó, aquela tia paterna, aquela tia avó,
não é que é desconsiderado, ele é levado em consideração, mas ele não aumenta estatisticamente muito o seu risco. E aí você vai fazendo essa árvore genealógica e vai traçando esses perfis. Por exemplo, 2 parentes de primeiro grau aumentam em 8 vezes a chance de ter câncer de mama em relação à população. Um parente de primeiro grau, 4 a 4,5 vezes mais chance de ter o câncer de mama em relação à população. E aí, quando você quantifica basicamente esse risco por essas ferramentas de cálculo, você vai ter basicamente uma indicação de fazer o teste ou não. Se você tem um familiar de câncer de mama, o padrão ouro é que esse familiar que teve o câncer faça o teste genético. E uma vez detectado nesse familiar, replicar para o restante da família. Poxa, mas meu familiar já morreu, ou então ela não tem condição de fazer, porque ela não tem plano de saúde, no SUS não faz, você pode fazer também. Eu falo de padrão ouro. Quando você vai ter indicação de fazer o teste? Quando você tem pelo menos aí de 6 a 8 vezes mais chance de ter câncer de mama do que a população em geral. E seu médico pode te ajudar muito nesse cálculo, baseado na sua história. O que vai dizer basicamente o teu risco, né? Quais são os fatores? A história familiar, teu peso. A gente sabe que mulheres em sobrepeso têm um maior risco de ter câncer de mama porque tem uma maior produção de estrogênio. A densidade mamária, a gente sabe que mulheres com mama muito densa acabam tendo maior risco de ter câncer de mama. Densa que eu falo é muito glandular. Mulheres que fazem basicamente terapia de reposição hormonal, não que ela seja proibitiva, mas é um fator que pode entrar aqui no nosso cálculo. Então a gente tem ferramentas e até programas de computador que a gente pode calcular o teu risco, e o teste genético está indicado quando você tiver essa proporção de 6 a 8 vezes, ou quando esses índices dão acima de 20% de chance de você ter uma mutação genética. Tá. E você tocou no assunto da questão hormonal. Todo tipo de hormônio, se a gente for colocar, né? Lógico, tem estudos saindo, a gente não tem toda a segurança. Mas uma mulher que está sofrendo no período de menopausa, ela teve câncer no passado, ela é totalmente contraindicada o uso de hormônio? Ou aquela mulher que nunca teve? E ela vem, muitas mulheres vêm, não quero usar hormônio, porque dá câncer de mama. Então, a gente tem que deixar bem claro que a gente tem que avaliar o risco das pacientes. Não tem como a gente colocar um risco no sentido estilo de vida depende da paciente, alimentação depende da paciente. Então, assim, são coisas que a paciente tem que mudar para diminuir o risco. São os fatores epigenéticos. A genética muda conforme o ambiente. O que eu quero saber, com relação aos hormônios, existe algum maior do que outros, segundo os estudos, para ter câncer de mama? Bom, vamos lá. A pergunta do milhão para a questão da reposição hormonal é: quero viver mal e não ter nenhum risco? Ou aceito um pequeno risco calculado para viver bem? Essa é a pergunta que se faz para paciente com reposição hormonal. Então vamos aos cenários. A paciente que não tem história familiar e não tem um risco pessoal aumentado. Os trabalhos mostram que o risco da reposição hormonal é quase similar ao do uso do anticoncepcional, e ninguém condena o anticoncepcional. O risco relativo é muito próximo. A gente tem que fazer um cenário de uma paciente que vai estar fazendo seus exames de rotina, vai estar fazendo controle, vai estar indo ao médico. Então, nesse cenário, eu sou amplamente favorável. Eu recebo muitas pacientes me perguntando sobre reposição hormonal, enviadas até pelo ginecologista. E eu sou amplamente favorável em liberá-las e indicá-las. A questão da história familiar vai depender muito desse cálculo. Não há nenhum artigo científico no mundo que diga que a paciente com história familiar de câncer de mama é proibida de fazer reposição hormonal. Mas aí a gente tem que fazer também uma meia-culpa. Olha, puxa, eu tenho 3 irmãs com câncer de mama. Eu tenho mãe, avó, tia. Poxa, são histórias que chamam um pouco de atenção. Nesse cenário, apesar dos artigos não mostrarem isso, você tem que chamar um pouco mais de atenção. Essa questão da história familiar é importante colocar, porque assim, poxa, eu tenho uma tia com câncer de mama. Puxa, mas quantas tias você tem? Só ela. Puxa, é um cenário. Não, eu tenho 8 tias e só uma teve câncer de mama. É outro cenário. Então você vai fazendo essas jogadas de cálculo para aconselhar a paciente. Óbvio que se tem uma história familiar muito rica, que você percebe que tem alguma mutação naquela família e só não foi descoberta ainda, você faz uma recomendação um pouco mais especial.
É. Mas se é uma história controlada, você também não tem que condenar a mulher a ter uma qualidade de vida ruim por conta disso. Porque eu A falo sempre paciente para com minhas câncer, pacientes. a paciente com câncer ainda está completamente proscrito à reposição hormonal. Estuda-se basicamente nas pacientes que tiverem mutação BRCA1, que é um dos genes que dá um tumor chamado triplo negativo, que não expressam receptores hormonais, liberar algum tipo de reposição. Sobre as composições que você me perguntou, basicamente, as terapias de reposição hormonal combinadas, aquelas que associam estrógeno e a progesterona, acabam oferecendo um pouco mais de risco do que, basicamente, reposições como estrogênio isolado ou usando outras drogas como a tibolona, por exemplo. Não que elas estejam isentas. Então, muitas vezes, os ginecologistas acabam optando por usar um estrogênio isolado e podem, muitas vezes, usar algum DIU hormonal, ou Mirena, por exemplo, para proteção do endométrio, para não aumentar esse risco. Tem um estudo dinamarquês que saiu em 2017, que é muito interessante, que fez esse compilado aí de combinações de hormônios que mostrou isso, né? Geralmente, o que aumenta o risco é um uso superior a 5 anos. Não que seja proibitivo, gente. Não é para parar de usar o hormônio por conta disso, pelo amor de Deus. É apenas que tem que levar com um pouco mais de atenção e um pouco mais de, digamos, de controle. É o E, cuidado, né? e esse efeito acaba permanecendo por algum tempo, mas eu acho que é bem plausível de usar. Você colocou uma das coisas que eu acho importante enfatizar, que assim, o medo existe dos dois lados, tanto para o médico como para o paciente, vai existir. Tem que estar sempre unido, porque a decisão não é só do médico, a gente tem que colocar algumas coisas justamente para o paciente se examinar, se conhecer, saber dos riscos. E se a gente colocar em termos de estatística, as pessoas morrem mais depois da menopausa, considerando a pessoa que está menopausada, de infarto, de AVC. E o hormônio está aí justamente para prevenir infarto, um AVC. Então, assim, o estilo de vida está totalmente associado a isso, porque com a menopausa ganhamos mais peso. A nossa distribuição de gordura muda, ela fica mais centralizada. Então, é mais difícil você perder peso, é mais difícil você ganhar massa magra. Então, assim, se nós bloquearmos totalmente esse hormônio dessas mulheres, além de aumentar o risco cardiovascular delas, vamos diminuir de câncer de mama? Depende, porque que nem a gente falou, é fator multifatorial, né? O câncer de mama não é só dependente genético, depende do estilo de vida. Então, você pega uma paciente, ela tá depressiva, tá ganhando peso, não tá conseguindo perder, tá sem hormônio. Tudo isso são fatores inflamatórios que pode no futuro desenvolver um câncer, não só de mama, qualquer outro tipo de câncer. A gente só tá colocando uma visão. E como ele falou, nada é proibitivo. Tudo tem que estar associado juntamente com o médico. A gente tem que saber, porque a gente tem que saber o organismo da pessoa, individualizar os tratamentos. Então, isso é de suma importância. Não podemos ser radicais em nenhum momento. Exato. O que a gente tem que estimular? Vocês a fazer, ter uma vida saudável, alimentação saudável, fazer atividade física. O estresse é uma das coisas que a gente tem que gerenciar. Então, assim, são coisas que a gente vai colocando na nossa vida para prevenir. Isso é a prevenção. Não é só, além dos exames, que é uma das coisas que eu vou falar, ainda a gente vai falar na live, os exames vão detectar precocemente, para você fazer um tratamento precoce, para às vezes não precisar manter a mama, não precisar tirar a mama inteira. Mas o que põe, às vezes, muito na mídia, que a gente falou do BRCA1, BRCA2, do genético, que tem mulheres que com tanto medo fazem esse exame, que é uma das coisas que eu quero te falar, não sei se você tem paciente, e se é autorizado, fazer a mastectomia, a retirada da mama preventiva, para quem tem esse teste genético positivo. Foi importante o que você colocou. Antes de falar do teste, a paciente na menopausa, no climatério, ela entra no que a gente chama de síndrome metabólica, né? Ela tem alterações cardiovasculares, de metabolismo de colesterol, de triglicérides, ela entra em sedentarismo. E tudo isso é gerado também pela falta de hormônio. E o que você falou é muito importante. A mulher acaba morrendo mais de sintomas cardiovasculares, de infarto, de fenômenos tromboembólicos, do que provavelmente o câncer, né? Então acaba que o medo suplantando. Bom, nessas mutações genéticas em que você colocou, a gente tem que dividir os genes em várias categorias. Você tem gene que a gente chama de alta penetrância,
O maior exemplo que a gente tem no mundo é da Angelina Jolie, né? Que ela tinha uma mutação BRCA1, que dá aí em torno de 60%, 70% de chance de ter câncer de mama e de ovário. Você tem genes de média penetrância, que é um pouco menos, e de baixa. Para os genes de alta penetrância, que é o BRCA1, BRCA2, P53, um monte de sopa de letrinha, tá lá, gente? CHEK2, PALB2, um monte de coisa. Você tem que tomar alguma medida. Eu digo que o teste genético não pode ser guardado na gaveta. Quando você faz o teste, você tem uma ação consequente do teste. Se ele é positivo, você tem que tomar alguma ação. E as ações preventivas que a gente tem são basicamente a retirada preventiva das glândulas mamárias e a substituição dessas glândulas por prótese. Você não consegue retirar 100% da mama, né? Porque uma parte dela fica muito colada na pele. Mas assim, isso dá uma prevenção desse risco de câncer de mama de mais de 90%. Aí o paciente fala, mas só 90%? Eu falo, olha, mas se eu disser para você que você tem 90% de chance de ganhar na Mega Sena, você ficaria feliz. Então, assim, é uma porcentagem importante. E aí é a oforectomia que tem que ser feita. Aí vem todas as discussões da oforectomia. Oforectomia, né? é Oforectomia retirada que do seria ovário, a retirada da trompa e do ovário, na verdade. Né? Retirada da trompa e do ovário. A gente tem que pensar que quando você tira a trompa e o ovário, você deixa a mulher climatérica. Né? Agora pensa, você está com uma mutação genética, você tira a trompa e o ovário, você causa uma menopausa e não pode repor hormônio. Quer dizer, é uma situação crítica. E você deixa a mulher infértil. Então, essa questão da retirada do ovário, a gente trata com bastante parcimônia. Algumas mulheres optam por fazer isso em idades como 26 e 30 anos, mas isso tem repercussões bastante sérias. Mas a maioria das pacientes prefere fazer um acompanhamento por métodos de imagem até pelo menos ali uns 40 anos, né? E aí depois fazer essa retirada. Né? Eu recebo muitas mães que têm mutação genética, que têm filhas adolescentes, e falam, faço o teste nela agora? Eu falo, não. O que nós vamos fazer com uma moça de 16 anos com isso? Né? Eu coloco assim, se fizer o teste, vai tirar sua mama? Eu não, então não faz. Tira os outros fatores de risco, né? Trabalha com os outros. Pois é. Os testes são preconizados acima dos 25 anos de idade, que é o fator que começam a ter uma repercussão maior e ter um maior risco do câncer de mama. Certo. E com relação, você falou da detecção, como é importante, principalmente, a gente fazer de rotina os exames, porque a gente pode chegar a cerca de 98% dos casos detectar antes que evolua, né, para um câncer mais avançado. E é importante a gente focar, principalmente aqui na live, qual que é a rotina que as mulheres têm que ter no dia a dia delas, do autoexame, para detectar esses estágios iniciais, o que elas têm que reparar de alteração e ir para o médico, procurar um médico. Bom, a questão do autoexame, primeiro o momento de realizar, né, Viviane? Não adianta realizar naquele período pré-menstrual, onde a mama está inchada, dolorida e que você vai achar um monte de lesões, né? Ele tem que ser usado basicamente um pouco depois da menstruação, ali uns 7, 8 dias depois, onde você tem uma menor influência sobre os hormônios na sua consistência mamária. Então, assim, ele deve ser feito basicamente, primeiro, tem que se olhar no espelho. Para em frente ao espelho, olha a mama, levanta o braço, abaixa o braço. E o que você vai procurar nesse exame visual? Vermelhidão, alguma retração que a mama esteja indo para dentro, ou a mama, ou o mamilo, um carocinho que possa estar sobressaindo sobre a mama. Se comparando os dois lados. Exato. Né? Se uma mama não está muito maior que a outra, toda mulher tem uma mama maior que a outra. O professor meu dizia que as mamas são vizinhas e não gêmeas. Então, assim, mas assim, quando essa mudança é muito discrepante, poxa, não era assim tão diferente, de repente ficou diferente. Uma vermelhidão, uma pele que a gente chama aquela pele podorrange, que é casca de laranja, o mamilo entrando para dentro, ou assim, alguma lesão no mamilo, poxa, eu tô com essa casquinha no mamilo aqui que não melhora, já passei pomada, não melhora nunca. Esses são sinais clínicos bastante importantes da inspeção. E você tem que palpar. Palpar a mama, tem que palpar dedilhando a mama. Não adianta palpar dessa forma aqui, ó, porque aí você vai juntar isso aqui com isso aqui, você vai formar um nódulo na sua própria palpação.
dedilhar a mama em sentido radial, de cima para baixo até o mamilo, em toda a mama, procurando algumas lesões. A gente tem algo em torno de 18 a 20% dos tumores detectados dessa forma, o que é bastante importante. Ninguém é obrigado a fazer diagnóstico. Mas assim, notou alguma coisa diferente? Vai no médico. Aí o médico vai te dizer o que é e vai lançar mão de métodos de imagem para que você possa firmar melhor esse diagnóstico. E é importante frisar para as mulheres o tipo de exame mesmo iniciais que as mulheres têm que começar a fazer. Então, vamos pontuar alguns exames iniciais, né, que a gente coloca, a partir de que idade que a mulher tem que começar a fazer mamografia, a partir de que idade faz ultrassom, é sempre indicado ultrassom de mamas. E muitas falam assim, doutora, não substitui o ultrassom de mama pela mamografia pelo ultrassom de mama, porque dói tanto uma mamografia. Eu falei, não, não substitui. Então, a gente tem que deixar bem claro, vamos esclarecer para elas, a partir de quanto que a mamografia é indicada? A partir de que idade? Bom, só ressaltar a importância da mamografia, né? Desde que a mamografia foi instituída como exame de rotina, diminuiu a mortalidade por câncer de mama em 35% no mundo. Isso não é pouca coisa. 35 mulheres em 100 deixaram de morrer porque passaram a fazer mamografia de rotina. E por quê? Porque detectaram o tumor precocemente, em tamanhos e situações tratáveis e absolutamente controláveis. Então, quando você deve começar? A partir dos 40 anos, a mamografia é anual, certo? Até os 70 anos. Vamos lá. Saiu um trabalho brasileiro muito interessante agora, nesse último mês, né? Vou trazer para vocês uma coisa que saiu agora, acabou de ser publicado, que antigamente os trials falavam assim, 40 aos 70 anos. Acima dos 70 é facultativo. Só que no Brasil, a expectativa de vida agora para 2030, 40, vai beirar os 82 anos. E o que fazer com essas mulheres? Começou-se a notar que as pacientes paravam de fazer mamografia aos 70 anos e acabou que aumentou a incidência de tumores graves em mulheres acima de 70 anos, não tratadas porque não faziam diagnóstico. Então, está em vigência no Brasil hoje um consenso da Sociedade Brasileira de Mastologia e do INCA para mudar esse paradigma e esse rastreamento continuar até os 80 anos, pelo menos. Tá? Então não parem mais de fazer mamografia aos 70 anos. Eu peço para todo mundo, eu não para não. Meus pacientes tem 80 e pouco, vai continuar fazendo. E infelizmente, o ultrassom não pode substituir a mamografia. Eu digo para os meus residentes. Eu digo para os residentes meus que assim, se tivesse que ir para uma ilha deserta escolher só um aparelho, teria que escolher a mamografia. Não tem jeito. Porque ela a vê alterações. Ela pega lesões não palpáveis, exato, né? E calcificações. Né? E calcificações que não são vistas nem no ultrassom e nem na ressonância. O ultrassom e a ressonância, eles são complementares, eles não são exames de rotina, na verdade. Né? Você viu uma alteração na mamografia ou na palpação, você vai fazer o ultrassom. Agora, existe uma situação em que você deve começar a mamografia antes dos 40 anos. Você pega a idade do seu parente de primeiro grau, faz menos 10. Se der inferior aos 40, você vai começar na idade dessa conta. Puxa, minha mãe teve câncer de mama aos 42 anos. Eu vou começar o meu rastreamento aos 32 anos, nunca inferior aos 25 anos. Tá? A ressonância tem um papel muito importante nessas pacientes mutadas. Então, quando você tem uma mutação genética, a ressonância entra no pacote junto com a mamografia do exame de rotina, porque ela tem capacidade de detectar lesões mais precoces, especialmente nessas pacientes que têm alteração genética. Perfeito. E uma das coisas que a gente tem que esclarecer, porque quando tem um nódulo, aí a gente, dependendo do tipo de nódulo e da nota, que todos os exames têm uma nota, né? Do BIRADS, a gente vai depender da nota. Não é o caso, né? Não é uma aula que a gente está dando, mas é orientação. E dependendo do caso, é indicado biópsia. Eu tenho as pacientes que entram em pânico quando falar da biópsia. Antes mesmo de falar dos tipos, né, de biópsia, entre cada exame, por exemplo, mamografia vai fazer um tipo de biópsia, ultrassom é guiado, é outro tipo de biópsia. São 3 tipos de biópsia que a gente faz, a agulha fina, a cor e intracirúrgico, é isso? Sim. Na verdade é assim, vamos lá. Para que serve a biópsia de agulha fina? A agulha fina é uma agulhinha pequena que eu vou aspirar.
Hoje você só usa para uma coisa, para você aspirar lesões císticas, para você esvaziar aquelas bolsinhas de líquido que forma na mama. Hoje você usa mais aquela biópsia de agulha grossa, que é feita sob anestesia local. Ele entra, ele dá uns tirinhos na mama, tirando alguns fragmentos. Lesões nodulares, ou seja, nódulos, tumores, carocinhos, podem ser feitas guiadas pelo ultrassom. Agora, tem algumas lesões que só são vistas na mamografia, e aí a biópsia é feita guiada pela mamografia. Então, essa é uma biópsia diagnóstica. Você vai fazer um diagnóstico antes de você entrar em qualquer intervenção cirúrgica. Agora, existem situações, e hoje são poucas, em que você não consegue fazer o diagnóstico através desses métodos aí, e você tem que lançar mão de uma biópsia cirúrgica, retirando parte dessa lesão cirurgicamente e aguardando um diagnóstico. Hoje os métodos de imagem avançaram muito, é muito pouco frequente a gente ter que lançar mão de uma biópsia cirúrgica para diagnóstico, mas às vezes acaba acontecendo. Aí você citando assim, quando tem indicação cirúrgica, a gente tem a opção de tirar um nódulo, um setor, um quadrante, que é um pouquinho maior, ou a mama inteira. E qual que... Acontece muito, por exemplo, você está programando fazer um tipo de cirurgia, é um setor ou só um nódulo. Aí no intraoperatório, você pede para fazer a congelação intraoperatória e muda muito o planejamento cirúrgico? Ou normalmente esses exames de imagem eles são muito bons e detectam exatamente a programação cirúrgica? Na verdade, você tem que analisar previamente o tamanho do tumor e a relação que ele tem com a mama. Tá. Então, assim, por definição, um nódulo acima de 3 centímetros, teoricamente iria para mastectomia. Mas eu brinco com as pacientes que um nódulo de 3 centímetros na Jojo todinho é nada. Numa oriental, é metade da mama às vezes. Então, por exemplo, na Jojo todinho, um nódulo de 4 não precisaria tirar a mama toda, porque proporcionalmente em relação ao tamanho da mama, ele é minúsculo. Mas às vezes, numa paciente que tem mama pequena, 4 centímetros é metade da mama. Essa relação tumor-mama é muito importante nessa questão de escolher o teste terapêutico. Você tem que fazer basicamente uma análise intraoperatória. Quando você decide uma cirurgia conservadora, você tira em volta um pouco de tecido são e você na hora vê se esse tecido está livre para possibilitar. Agora, vale lembrar que em tumores muito evoluídos, tamanho tumoral maior, você ainda tem a opção de alguns tratamentos que a gente chama de neoadjuvantes, porque são antes da cirurgia, para possibilitar, às vezes, uma redução tumoral e transformando aquela cirurgia radical que você ia indicar numa cirurgia mais conservadora depois. Então, você pode fazer, por exemplo, quimioterapia ou hormonioterapia, reduzindo esse tamanho tumoral e, muitas vezes, possibilitando o que não era possível naquele momento, uma cirurgia conservadora. Então, lembrando que a rádio antes da cirurgia é possível e pós a cirurgia também é possível? Não, a rádio sempre depois da cirurgia. Isso que eu ia te colocar. Quando você opta pela cirurgia conservadora, ou seja, um quadrante, você só obteve o mesmo grau de controle do local ali da mastectomia quando você associou a radioterapia. Então, fez o quadrantinho, o setor, né? Obrigatoriamente você tem que fazer a radioterapia. Tá. E as terapias direcionadas, que tem muita paciente que eles vêm com bloqueio hormonal, né? Tem Zoladex. Por quanto tempo que elas têm que fazer? E qual o tempo de acompanhamento que essa paciente tem que estar com vocês, com o oncologista, com o mastologista? As terapias hormonais são para aqueles tumores que expressam, que têm receptores hormonais, ou seja, que respondem ao hormônio. Você tem duas situações, antes da menopausa e depois da menopausa. Antes da menopausa, você usa uma droga chamada tamoxifeno, que você usa em média de 5 a 10 anos, dependendo da gravidade. Os principais efeitos colaterais do tamoxifeno são aumentar um pouquinho o crescimento daquela camada do útero, mas isso é administrável, precisa ser feito um controle com ultrassom. E ele pode aumentar, isso aí você tem que tomar cuidado, um pouquinho o risco de fenômenos trombóticos, mas isso aí só em pacientes sedentárias, mais obesas, isso é perfeitamente administrável. Após a menopausa, você usa uma droga chamada inibidor de aromatase, que é uma droga diferente, que inibe a produção hormonal completa. Nesse cenário, ela causa muito desgaste ósseo
Então você precisa controlar muito com a densitometria óssea. E o principal efeito colateral do anastrozol é a dor articular. E dói mesmo. Eu explico para os pacientes, olha, você vai ter dor e a gente vai ter que conviver um pouquinho com essa dor aí durante 5 a 7 anos e meio, mais ou menos, a duração desse tratamento. Eu digo que na vida a gente é tudo adaptável, né? Eu falo para elas, antigamente eu jogava 3, 4 sets de tênis. Hoje, no segundo, eu já tenho que parar. Então, assim, a gente vai se adaptando às situações. A dor vai vir, assim, é importante ser honesto, sabe, Viviane, com os pacientes, porque às vezes você fala assim, não, não dói, frescura sua, frescura nada, dói Preparar elas mesmo, para tudo. Eu acho dói que mesmo. Fala, ó, se a vai gente não doer, vamos fala, elas tentar. sofrem mais. Se a gente fala, elas sofrem menos. Isso eu tenho Exato, vamos certeza. tentar diminuir com pilates, com hidroginástica, acupuntura, vamos tentando. Não dá para esconder isso, né? Senão, assim, se você esconde, você acaba causando um abandono de tratamento, né? O que é pior, né? Então, assim, a gente viu que o tratamento ele pode variar de acordo com o estágio do câncer, seja no pré, no pós, depende da indicação, e isso é feito às claras com o paciente, antes mesmo, para você fazer um planejamento cirúrgico e das características individuais. E uma das coisas que a gente vê vários vídeos na televisão, as pacientes que estão nesse processo, que raspam o cabelo, ou mesmo tem até as pessoas que ficam solidárias a isso, raspam também, às vezes é o marido, às vezes até o cabeleireiro. Então, assim, elas têm muito medo desses efeitos colaterais. Além dessa parte da perda do cabelo, quais são os efeitos mais comuns para quem faz o tratamento? Todo esse processo, né? Às vezes é químio, não importa se é né ou pós, mas vai passar por isso. A quimioterapia, eu digo que o câncer de mama ele é cruel porque ele ataca os dois cartões de visita da mulher, que é o cabelo e as mamas, né? É o cartão de visita visual. É preciso saber que o cabelo vai cair, né? É o principal efeito colateral, não tem jeito. Já tentaram-se algumas técnicas, como por exemplo aquela touca que resfria o couro cabeludo, mas não é uma coisa fácil de usar. Ela resfria o couro cabeludo para algo em torno de 13 graus. Você tem que fazer 30 minutos antes da químio, durante a aplicação do quimioterápico e meia hora depois. Ou seja, é como se você colocasse a cabeça no seu freezer durante 3 horas. Não é fácil fazer isso, às vezes, toda semana. É muita dor e os efeitos são bem imprevisíveis, né? E ele causa basicamente efeitos da própria terapia sistêmica da agressão ao organismo, né? O problema da quimio é assim, você quer atacar aquela célula tumoral, só que você não consegue atacar só ela, você ataca o corpo todo, você ataca a célula tumoral e as tãs. Então ele causa anemia, que é importante, que pode gerar cansaço, sonolência, dificuldade de trabalhar e tudo mais. Ele causa queda dos glóbulos brancos, o que pode aumentar o risco de infecção. Então, principalmente no paciente que está fazendo quimioterapia, pós-Covid, é obrigatório aí o uso de máscara durante, basicamente, a terapêutica para evitar, principalmente, infecções respiratórias. Ele causa uma queda de plaquetas, que pode ocasionar sangramentos maiores, né? Nas pacientes pré-menopausa, ele causa basicamente sintomas menopausais importantes. E ele pode gerar a quimioterapia até uma falência ovariana. Então, entrando na seara aí sua da ginecologia, nas pacientes pré-menopausa que desejam engravidar, e paciente com câncer de mama pode engravidar sim, não piora o prognóstico, ela não está proibida de ter filhos. Então a gente recomenda que, por exemplo, ela faça uma captação de óvulos e um congelamento de óvulos para manter a sua fertilidade. Esses são os principais efeitos, né? Cuidados, né? São administráveis, mas assim, o cabelo cresce de novo, elas falam que cresce um pouquinho mais enroladinho, mas depois tem... Eu falo para elas que tem escova, tem isso, tem alisamento, elas resolvem. Depois cresce, como ele falou, cresce. O Cresce, cresce. importante é recuperar a vida novamente, não ter Isso. mais a doença, né? O tratamento e a cura. Tem que buscar isso. Depois a gente recupera, né? A gente fala assim, depois a gente recupera o que ficou para trás. E os cabeleireiros têm soluções bem criativas. Eu vejo muitas pacientes com próteses capilares hoje em dia, que são coladas com o próprio cabelo.
eles têm procurado soluções criativas para minimizar esse impacto dessa terapêutica aí. E às vezes eu recebo muitas pacientes que elas têm dúvida, porque assim, tudo isso que a gente colocou, a gente não quer chegar nesse ponto. Então, por isso que é a importância do Outubro Rosa. A gente faz de tudo para não chegar mudanças de estilo, dieta equilibrada, né? A predisposição genética, a gente já colocou que não é o único fator. Então, por falar em comportamentos, existe algum medicamento, algo mais natural, em casos de alto risco, que dá para dar para a paciente para não desenvolver? Porque às vezes ela faz tudo isso e ainda tem, né? Fica ansiosa. Ah, eu não posso tomar nada que possa ser um medicamento preventivo, uma vitamina, alguma coisa. Existe estudos com base nisso? Não, basicamente não tem, viu? A gente tenta basicamente a quimioprevenção com essas drogas que são usadas no tratamento do câncer de mama, como por exemplo o tamoxifeno, em subdoses. Tá. Tá? Você usa, por exemplo, 20 miligramas dia de tamoxifeno nessas pacientes. Para essas mulheres que têm uma história familiar muito importante, que tem um risco aumentado para o câncer de mama, você pode lançar a mão da quimioprevenção. Que você vai usar o tamoxifeno ou 10 miligramas ou 5 miligramas, e não 20. Com isso, você mantém uma diminuição de risco de câncer de mama em torno de 50% nesse grupo, com muito menos efeitos colaterais. Você tira um pouquinho da jogada esses efeitos colaterais. Saiu um estudo holandês bastante interessante que pacientes que têm mamas muito volumosas, que realizam a mamoplastia redutora, por exemplo, pela própria retirada de boa parte do tecido mamário nessa mamoplastia redutora, já diminui também o risco em torno de 30% a 40% de câncer de mama nessas mulheres. As mamas estão... Quem estiver planejando fazer uma plástica aí, pode se animar, porque ele também funciona para estética, para beleza e acaba E a de tabela amamentação? protegendo um Realmente pouquinho. protege? A amamentação Então, protege contra o risco? muita gente me pergunta isso e pergunta assim, poxa, quer dizer que eu não quis ter filho, estou condenada. Não. A amamentação antes dos 19 ou 20 anos, ela tem um fator protetivo. Porque, veja bem, a mama só completa a maturação dela quando você amamenta. Ela vai se desenvolvendo, ela para, esperando você amamentar. Então ela fica estagnada ali. Quanto mais cedo você completar essa maturação, menos erro você tem na divisão celular e menos risco de câncer, por isso que ele funciona um fator protetivo. Mas não quer dizer que quem não amamente tenha um risco aumentado. Sim. Ou você tem a proteção, ou você não tem. Você não tem um aumento de risco por não ter amamentado. Sim, O que tem um pouquinho de aumento de risco na história ginecológica são aquelas pacientes que menstruam muito cedo e entram na menopausa muito tarde. Por quê? Porque a sua mama fica sendo bombardeada por hormônios mais tempo. Isso sim acaba tendo, mas essa questão da amamentação, não. Tá. E você pega muito o caso que tem recorrência depois que passou o tempo de 5 a 7 anos, que volta? Isso depende muito do tipo histológico, né, Vianney? Assim, hoje, quando você classifica o câncer de mama, você faz um estudo chamado estudo imunistoquímico, que classifica o tumor em 4 grandes grupos, tá? Você tem os tumores luminal A e B, que são mais indolentes e tem um menor risco. Indolente, assim, não tem câncer bom, tem o menos mal e o pior. O menos agressivo, então ele tem um índice de recidiva um pouco menor do que os tumores mais graves. Quando a gente faz a conta, a gente tem alguns steps que a gente fala, 2, 5 e 10 anos. A maioria dos tumores, quando vai recidivar, recidiva nos primeiros 5 anos. E a frequência maior desses que recidivam são aqueles chamados triplo negativos, que é o mais grave, e um outro que tem um fator chamado HER2 positivo. Mas, pelo amor de Deus, não quer dizer que todo triplo negativo e HER2 vão recidivar. É paradoxal o que eu vou falar, mas eles são os cânceres mais agressivos, portanto, mais estudados e, portanto, os que têm mais tratamento hoje. Tem mais drogas contra esses tumores mais graves do que contra os tumores menos graves. Então, a gente está vendo que esses tumores mais graves estão alcançando o mesmo grau de tratamento desses mais lights, porque tem muito tratamento disponível. Não, importante, por isso que é importante ter esse conhecimento para tomar condutas, e o médico sabendo disso, ele não vai acompanhar 5 anos, vai acompanhar mais tempo. A paciente sabendo disso, ela vai se olhar mais, ela vai se cuidar mais, a parte de estilos de vida, ela vai mudar, porque ela sabe que o risco, eu falo assim, paciente que é ou grave
ou que tem uma doença grave, ele é mais saudável. Em todos os sentidos, tanto um diabético, um hipertenso, porque ele começa a mudar estilo de vida, porque ele sabe que aquilo um dia ou pode voltar ou pode matar, dependendo do tipo de doença. Então, assim, o câncer não faz isso. Por isso que nem você falou, mais grave, as pessoas olham mais, cuidam mais. É que nem uma paciente no UTI. O pessoal vai olhar mais. Qualquer alteração tá ali, alguém tá do lado. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de prevenção. Nós não temos muito. Então, o médico hoje está ali para prevenir e a gente tem que orientar todo mundo com essa prevenção. Porque se a gente não orientar, as pessoas, que nem falam, a chance de morrer de uma doença cardiovascular, de falecer por isso, é muito maior do que um câncer. No entanto, o número de cânceres de mama, de intestino, que está crescendo, é muito grande, né, em termos de incidência hoje. Porque as pessoas estão vivendo mais. Né? Os fatores estão aumentando. O que é? A má qualidade de vida, má alimentação, né? As pessoas não estão se cuidando, não estão dormindo direito, não estão tendo estresse. Então, assim, se nós não alertarmos nossos pacientes, seja as mulheres ou os homens, eles vão ter, no caso, um surto, né, no sentido cardiovascular, vão infartar. O câncer, essas pessoas que passam ilesa com relação a isso, se não se cuidar, no futuro podem desenvolver uma doença, como um câncer. O que é o câncer em si, que a gente tem que deixar claro? O câncer é um erro que o organismo não identificou alteração celular, seja em qualquer parte do nosso organismo. E aquilo se proliferou de uma maneira inadequada, uma maneira que a gente fala, geneticamente alterada, alterou de alguma maneira. E depois, quando o organismo identifica, não tem mais o que fazer. Aí cabe a gente orientar, melhorar a imunidade, justamente para a paciente ter uma resposta melhor. Por isso que o mais importante que a gente tem que falar para essas pacientes hoje é detecção precoce. Você pode ter, qualquer pessoa tem um risco, independente de genética. Todo mundo tem um risco de desenvolver o câncer. Só que a gente pode mudar isso. E a gente mudar isso, não é você mudar só a sua vida, você mudar também de quem está do seu lado. E uma das coisas que as pessoas não sabem, é isso que eu quero te perguntar, você recebe muitos homens também que têm, a gente sabe que é raro. Mas a única coisa que eu quero saber é assim, quando descobre, ele tende a ser mais grave, o fator de risco na família, a chance de passar geneticamente é maior, e o tratamento é diferente ou é igual? Porque o homem às vezes não tá, eu sou homem, eu não tenho esse risco. Só para a gente deixar claro para nossas mulheres, que aqui deve ter mulher e homem acompanhando, para ficar atento, para cuidar dos seus também, né? Porque não é só de mulher que a gente vive, a gente é uma família, né? Então a gente tem sempre um parceiro, alguma coisa que alterou, ó, vai olhar isso, né? A gente tem que ficar atento. Então eu acho importante a gente frisar que não são só as mulheres. Eu queria saber, no seu caso, qual que é o público masculino, se você atende e se aparece. O câncer de mama masculino, ele representa mais ou menos 1 a 2% dos casos de câncer no global. Alguns fatores de risco são importantes. O principal fator de risco é uma mutação genética num gene chamado BRCA2, que aumenta o risco de câncer de mama e câncer de próstata. Muitos me perguntam sobre a ginecomastia. O que é ginecomastia? Aquele desenvolvimento da glândula mamária que acontece no homem de forma normal em 2 períodos, na adolescência e na terceira idade. E que é muito comum também no pessoal de academia, que acaba tomando muita bomba, né, sem prescrição médica, e acaba provocando esse crescimento mamário. Ele não aumenta o risco tanto assim de ter câncer de mama, mas é óbvio que se você tem mais glândula mamária para ser estimulada, e é preciso lembrar que metade da testosterona que esses homens tomam é convertida em hormônio feminino, por isso que ela acaba estimulando esse tecido mamário prévio, né, e pode gerar o câncer de mama, então precisa ficar sempre atento. O câncer de mama masculino, ele acaba não tendo muito espaço de crescimento, né? Você não tem muita glândula ali, ele acaba encostando no músculo e provocando um pouco mais de dor. E o tratamento cirúrgico dele é frequentemente a mastectomia, porque não dá para fazer uma cirurgia conservadora porque ele não tem mama. E os tratamentos outros, quimioterapia, radioterapia, são os mesmos daqueles prescritos para a mulher. Exatamente as mesmas drogas, os mesmos esquemas, o mesmo tempo, não muda nada. Certo.
É importante também a gente frisar, porque hoje a sociedade, a gente tem, né, no caso, homens, né, que no caso vão colocar uma prótese, né, de mudança de sexo, e a gente tem que frisar isso, e eles vão começar a acompanhar. Tudo bem, tem um acompanhamento mais específico, não é ginecologista que eles vão, no caso, no ambulatório específico para isso, mas o risco é o mesmo. Tem que olhar, tem que examinar e tem que tomar cuidado. Porque como a sociedade muda, a gente tem que ficar alerta também aos tipos novos de doenças. Não é novos, Sim. mas é que o homem não tem tanto esse cuidado. A mulher tem mais o cuidado de olhar, principalmente porque, que eles falam, o cartão de visita, né? A mama, Sim. a gente tá olhando sempre a mama, olhando o rosto, cabelo, a gente é mais vaidoso. O homem não tende a ser. Às vezes tem uma manchinha, só se tiver doendo que ele vai procurar o médico. Não, isso está mudando muito. Os homens estão procurando mais ajuda, os homens estão, né, se cuidando mais. Então, o alerta fica para isso, tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui, essa live foi justamente para isso. A gente tem que enfatizar que a gente pode mudar essa realidade, vamos dizer. Nós podemos mudar nossos estilos de vida, nós podemos mudar o estilo de vida dos outros, dando orientação, notando, assim, tô com uma dor aqui, você já viu isso? Vai no médico, procura, ou filhos, quando você tem uma só filha, você tem seu filho. Então, assim, às vezes a orientação pode salvar vidas, às vezes não. A gente viu que na mama, a maioria dos casos, no autoexame, 30% detectar. No autoexame, que você não tem nenhuma orientação, não tem nem estudo, e você já detecta alguma alteração, sim, isso é de suma importância. Então, esse mês vem justamente para isso, para colocar essa importância do câncer de mama. E vocês, eu fui olhar aqui, não teve nenhuma dúvida, só teve um elogio aqui de uma paciente do doutor, que cuidou dele, da Flávia, e que cuidou da mãe dela. Que cuidou na menopausa com muita maestria. Não teve dúvidas para a gente tirar. Eu acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira geral. Então, meninos e meninas, que eu trato minhas pacientes aqui como meninas, né? Porque somos todos jovens. Então, assim, se cuidem, se autoexamine, se olhem para os outros, porque isso não tem preço. A nossa vida não tem preço. Você tem que cuidar de você. Se você não se cuidar, você não vai procurar um médico. Se você não se cuidar, você não vai se amar, você não vai se dar o valor. Então, a gente tem que valorizar o nosso, tem que se cuidar. Estilo de vida tá aí, alimentação também, temos que dormir bem, temos que... O estresse não é fácil, mas a gente tem que tentar manejar com maestria. Eu gostei dessa palavra aí que a Flávia falou, com maestria na nossa vida. Rogério, então a gente acaba hoje aqui nossa live. Agradeço de coração. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu acredito que a gente abordou um pouquinho de tudo. Se vocês tiverem dúvidas, estamos abertos. Nossos Instagrams estão aqui. Vocês podem marcar uma consulta ou perguntar mesmo. Surgiu uma dúvida com relação a isso. E a gente pode voltar aqui para fazer outras lives, outros assuntos. Porque estamos aqui justamente para quê? Informar. Conhecimento é poder. Eu falo para os pacientes, conhecimento é poder. E aqui... quero que todo mundo seja poderoso. Então, Rogério, eu te agradeço de coração. Adorei. Você deu uma aula pra gente aqui, né? E trouxe coisas novas, né? Legal. Porque cada hora vai surgindo. A medicina é assim. A medicina não para. Então, eu agradeço muito... Desculpa, Lira. Eu agradeço muito o convite. E foi muito bom participar. Eu queria dizer para todas as mulheres que, assim, tem algumas pacientes minhas que eu vi que entraram aqui e mandaram mensagens. Todas as mulheres que têm câncer de mama, por incrível que pareça, quando saem da doença, encontram basicamente o que estava errado e mudam a qualidade de vida delas para melhor. A tabela de valores muda. Não esperem ter câncer de mama para isso. Já mudem essa tabela de valores, né? Vão buscar o neto na escola, a filha na escola, vão tomar sorvete com os amigos, se reúnam, sejam felizes, porque o que aumenta o risco de câncer de mama é não ser feliz preferencialmente. Com certeza. Assina embaixo. Então, gente, boa noite para todo mundo, tenha uma ótima semana. Agradecida, Rogério, novamente. E até a próxima, porque a gente tem que continuar informando nossos queridos pacientes e os ouvintes aqui. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijo a todos. Tchau.